Boa noite, pessoal. Estamos aí novamente com vocês nesse semestre, né? E vamos trabalhar aí a disciplina de Lógica e Técnicas de Programação. Na verdade, essa disciplina aí ela é composta por 6 encontros presenciais. Os 2 primeiros serão comigo e eu vou trabalhar com vocês uma parte de lógica, tá? Os últimos 4 encontros será com o professor Anderson Macedo. E, obviamente que talvez tenha algum aluno novo, eu vou me apresentar, embora a maioria já me conheça, porque nós tivemos aí a disciplina de tópicos em desenvolvimento de sistemas web, né? Então vamos lá. Eu sou a professora Merris, eu tenho formação pedagógica e matemática, consultoria e estratégia empresarial e metodologia didática de ensino. E eu sou graduada, então, em tecnologia em processamento de dados. Muito bem, então. Nós vamos trabalhar um pouquinho com a parte da lógica. Nós vamos ver o que é lógica, por que nós vamos estudar lógica nesse semestre, né, no curso de desenvolvimento de sistemas, e vamos começar a estruturar o nosso pensamento. E antes de mais nada, obviamente que eu vou dizer isso para vocês no decorrer da aula, mas é muito importante que você tenha lógica para você desenvolver um programa. Então você tem que ter uma estrutura no seu pensamento, ordenar o seu pensamento para que você consiga desenvolver com melhor eficiência, então, os seus sistemas, os futuros sistemas que vocês vão desenvolver aí, porque, né, vocês vão concluir o curso aqui conosco e vão ser analistas de sistemas, vão ser desenvolvedores, e vocês vão conseguir, então, entender bem do que eu estou falando aí com relação à lógica, tá? Bom, então vamos começar a estudar essa parte da lógica e vamos começar com a primeira questão, então, que eu tenho para vocês para esse nosso encontro. Primeira coisa, o que é a lógica, então, pessoal? Primeiro questionamento da aula de hoje. Eu preciso dizer para vocês o que é lógica. Então, vamos lá. A lógica, ela é uma ciência que ela estuda a estruturação e a organização do seu pensamento, tá? De uma forma coerente para que você consiga classificar esse seu pensamento em válido ou inválido, tá? Válido ou não válido. Certo? Então, para que nós temos a lógica, então? Porque ela estuda a estruturação do seu pensamento, tá bom? De forma a organizá-lo. Uma outra questão é o porquê aprender a lógica, então, tá? Bom, a lógica, na verdade, ela diz que todo pensamento ele pode ser estruturado, tá? E ele pode ser estudado com a finalidade de esclarecer quais são os mecanismos que nós utilizamos quando nós pensamos. Então, a finalidade básica de se aprender a lógica é justamente você saber explicar o mecanismo do raciocínio, tá? De como que isso se comporta. E ainda uma terceira questão, que é para que serve o estudo da lógica nesse curso, tá? Eu até comentei antes de iniciar essas questões, porque, na verdade, essa disciplina de lógica ela é fundamental aí para o desenvolvimento dos seus sistemas, tá? Então, no desenvolvimento de um algoritmo, o que é exatamente, então, o algoritmo? Vocês vão chegar nesse termo aí no decorrer do curso, mas veja bem, para você, o algoritmo é uma sequência de ações que vão, elas desempenhadas, elas vão executar uma determinada tarefa. E para você conseguir fazer isso, você tem que ter uma sequência lógica de ações. Então, no nosso curso isso é muito importante e a disciplina ela é de fundamental importância para que você comece a estruturar o seu pensamento, para que você reflita na hora de começar a montar aí o seu programa, ok? Então, vamos lá. Continuando, então, nós temos aqui, ó, ciência das leis do raciocínio ou do pensamento. Veja bem, se eu estou falando que é uma ciência das leis do pensamento ou do raciocínio, eu posso falar que isso também é uma definição para lógica, tá?
também é uma definição para a lógica, então. A lógica pode ser definida como uma ciência das leis do pensamento e do raciocínio. E pensando nisso, nós temos que destacar aí os principais pensadores com relação à lógica. Sendo o primeiro, então, Aristóteles, que viveu de 384 a 322 antes de Cristo. Então, veja bem, Aristóteles, ele considerava que o pensamento humano, ele era de uma forma estruturada. E para ele explicar isso, ele se baseava nos silogismos, que nada mais é do que argumentações que ele utilizava para provar a teoria dele. E no decorrer dos estudos de Aristóteles, ele começou a formular toda essa teoria baseado numa linguagem usual, ou seja, toda a lógica que ele utilizava, ele escrevia e ele mencionava da mesma maneira que eu estou conversando com vocês, numa linguagem usual, numa linguagem cotidiana, uma linguagem informal, digamos assim, da mesma maneira que nós estamos conversando. Então, vamos dizer que o nosso idioma é português, então, ele se utilizava da linguagem usual da época, português, para poder descrever toda a teoria dele, que era fundamentada no princípio de que o pensamento é estruturado, ok? Partindo dele, nós temos um segundo pensador, que é o Leibniz, que viveu de 1646 a 1716. O Leibniz, ele foi um físico e matemático contemporâneo e ele era da linha de pensamentos de Isaac Newton. O Leibniz, ele já começou, ele continuou a teoria de Aristóteles, mas com uma alteração, que ele queria utilizar uma linguagem universal, onde, independente dos seus idiomas, todo mundo conseguisse entender, tá? Então, vamos imaginar assim, lá em Aristóteles ele usava a linguagem usual. O Leibniz, ele já codificou isso de uma maneira em que os pensadores pudessem utilizá-la de maneira generalizada, de maneira universal, tá? E independente do idioma, se eu falo inglês, se eu falo português, se eu falo espanhol, independente da linguagem que eu utilizar, ok? Continuando, após o Leibniz, que não finalizou, né? Ele acabou por não finalizar, então, essa linguagem universal, surge, então, o George Boole, que concluiu o trabalho do Leibniz, e ele viveu aí de 1815 a 1863, tá? Então, esse George Boole, que nós vamos trabalhar aí a lógica clássica, ela é muito semelhante ao que o Boole estruturou, tá? Tanto que vocês já devem ter ouvido ou ainda vão ouvir falar da lógica booleana, tá? Que vem do George Boole. Então, a lógica que nós vamos estudar hoje, ela é extremamente semelhante ao que Boole deixou, ok? Por quê? Porque ela foi estruturada e hoje ela tem uma linguagem própria. O que eu quero dizer com linguagem própria? Por exemplo, eu falo em português, você fala em inglês, o outro fala em espanhol e assim sucessivamente. Cada um tem a sua linguagem. Então, nós temos uma linguagem lógica, nós temos símbolos que são utilizados na lógica matemática, entendeu? Então, isso é que faz com que nós tenhamos, então, uma linguagem específica que é chamada a linguagem da lógica, tá? No decorrer da nossa aula de hoje, nós vamos aprender a interpretar e montar as sentenças lógicas, ok? Então, vamos lá. Continuando, então, nós temos aqui a classificação da lógica. Isso é muito importante porque nós vamos estudar a lógica dedutiva aqui no nosso curso. E nós temos duas lógicas, a indutiva e a dedutiva. A dedutiva nós também podemos chamar de lógica clássica, tá? Também pode ser chamada de lógica clássica. E é esta que nós vamos estudar hoje e no nosso próximo encontro, tá? E existe diferença entre elas, professora? Existe sim. Quando eu falo da lógica indutiva,
quando eu falo da lógica indutiva, ela é muito utilizada, tá, nos estudos de probabilidade. E eu vou explicar para vocês que ela é muito utilizada na probabilidade porque ela não te afirma com um grau de 100% de certeza. Por exemplo, vamos lá. O sol nasceu todas as manhãs até hoje. Então, eu estou afirmando para você que o sol nasceu todas as manhãs até hoje. Logo, supõe-se que, conclui-se que, é provável que ele nasça amanhã, tá? Ele é provável. Então, veja bem, eu afirmei para você que o sol nasceu todas as manhãs até hoje. Logo, amanhã é provável que ele nasça. Quando eu digo é provável, eu não estou assegurando que o sol vai nascer amanhã. Existe uma dúvida aí, ou seja, eu não tenho 100% de certeza de que o sol vai nascer amanhã. Então, quando nós temos essa probabilidade dele nascer ou não, nós estamos falando da lógica indutiva. E não é essa que nós vamos estudar na aula de hoje, no próximo encontro, tá? Então, nós vamos estudar a dedutiva. Vamos ver o exemplo da dedutiva, então. O exemplo da lógica clássica, que é que nós vamos ver aqui, ó, diz: todo homem é mortal. Eu estou afirmando para você que todo homem é mortal, certo? Aí eu tenho uma outra afirmação aqui, ó. Sócrates é um homem. Então, eu afirmei que todo homem é mortal e eu afirmei também que Sócrates é um homem. Conclui-se, então, logo, Sócrates é mortal. Se Sócrates é um homem e todo homem é mortal, obviamente que Sócrates, então, é mortal. Ou seja, a lógica dedutiva, que é que nós vamos estudar, ela sai de situações gerais, tá? E para situações conclusivas aqui, certo? Então, é isso que nós vamos estudar. E para que nós possamos estudar a lógica dedutiva, nós temos que saber, então, argumentos, premissas e conclusões, tá? Então, nós vamos ter que estudar isso no decorrer do nosso encontro de hoje. Então, vamos começar. Vamos lá. O que eu tenho primeiro? As proposições, tá? Então, na proposição, né, nós temos aqui uma afirmação. A Terra é um planeta do sistema solar. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Concordam comigo? Verdadeiro ou falso. Ok? Vamos lá. Segunda afirmação. Buenos Aires é a capital do Paraguai. Isso também pode ser verdadeiro ou falso, tá? E temos aí mais uma afirmação. O pi, que é um símbolo matemático que vale 3,14 e é uma dízima que não acaba, né? É um número irracional? Isso também é verdadeiro ou falso, tá? Então, quando eu tenho aí a proposição, eu posso dizer que ela é todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento no sentido completo. Então, se você ler novamente essa afirmação, a Terra é um planeta do sistema solar. O que eu quero que você visualize nessa frase? Primeira coisa, é um conjunto de palavras? Sim. Ou de símbolos? Nesse caso, palavras. Exprime um pensamento no sentido completo? Quando eu falo para você que a Terra é um planeta do sistema solar, eu te passei uma informação completa? Sim, eu passei uma informação completa. E por que eu falei aqui no final que isso é verdadeiro ou falso? Porque quando eu falo de uma proposição, ela é uma sentença e ela só pode ser declarada como verdadeira ou falsa, tá? Só existe essas duas possibilidades. Ou ela é verdade ou ela é falsidade. Não existe mais nada, tá? Inclusive na web aula de vocês tem muitos exemplos sobre isso, tá? Lá para vocês aprofundarem um pouco mais com relação a isso, tá? Então vamos lá. Essa primeira afirmação, a Terra é um planeta do sistema solar, que só admite verdadeiro ou falso, ela é verdadeira,
Então, vamos começar por aí. A segunda afirmação, tá? Que diz, Buenos Aires é a capital do Paraguai. Gente, Buenos Aires nem no Paraguai fica. Então, vamos lá. É verdadeira ou falsa? E só me admite essas duas opções. Nesse caso, ela é falsa, beleza? E o π, que vale 3,14, ele é um número irracional? Só me admite verdadeiro ou falso, e nesse caso é verdadeira, ok? Então, você tem que ter em mente o seguinte, quando eu estou falando de uma proposição, eu tenho verdadeiro ou falso. Eu não tenho mais ou menos verdadeiro e eu não tenho mais ou menos falso, ok? Existem outras lógicas que aceitam outros valores além do verdadeiro ou falso. Não é o nosso caso. E pensando, né, nisso, vamos então verificar então alguns exemplos para vocês. Ok, temos ali o argumento, as premissas e a conclusão. Então veja bem, quando eu vou falar de um argumento, eu vou ter que ter as premissas. O que são as premissas? São essas afirmações que eu vou mostrar para vocês, igual eu fiz aqui nesse slide, e que vai gerar uma conclusão, tá? Então, nós vamos ter um argumento, ele é baseado nas premissas e tem uma conclusão. Então, observe aqui essa primeira premissa, tá? Então, nós estamos falando da premissa. Vamos montar o argumento, temos uma premissa. Todos os ratos respiram embaixo d'água. Gente, tem um detalhe que é muito importante aqui. Quando eu falo para você que lá na proposição só aceita verdadeiro e falso, ela só tem duas opções, ou é verdadeiro ou é falso. Quando nós vamos avaliar um argumento, nós temos que avaliá-lo baseado no que as premissas dizem. Igual aqui, eu estou dizendo para você que todos os ratos respiram embaixo d'água. Se isso é verdade ou mentira, não é o que eu quero ver agora. Não é isso que eu quero que você analise. O que eu quero que você observe é que a conclusão, ela tem que ser baseada nas premissas. Sejam as premissas verdadeiras ou falsas, ela tem que ser coerente com as premissas, ok? Então, nós temos ali que todas elas vão ser verdadeira ou falsa, são os valores em que elas terão, são os valores lógicos, ou ela vai ser verdade ou ela vai ser falsidade, ok. Agora, para nós analisarmos as premissas com a conclusão ela tem que ser coerente com as premissas. No slide anterior, uma das proposições dizia assim, Buenos Aires é a capital do Paraguai. Não é, nós sabemos que não é. Mas se essa frase, se essa proposição, ela estivesse nas premissas para uma conclusão, nós teríamos que avaliar o que está escrito no conjunto de premissas. E não saber, por exemplo, nós sabemos que Buenos Aires não é a capital do Paraguai. Ok? Então, a conclusão, ela tem que ser coerente com o que diz as premissas, sendo ela verdadeira ou não, tá? Então, vamos lá. Voltando para as premissas, a primeira premissa diz, todos os ratos respiram embaixo d'água, ok? A segunda premissa diz, Stuart é um rato. Então, pare e pensa comigo. Pare e pensa comigo. Se todos os ratos respiram embaixo d'água, e o Stuart é um rato, o que nós podemos concluir? Que o Stuart respira embaixo d'água. Concordam com isso ou não? Agora, se todos os ratos respiram embaixo d'água, isso é verdade? Isso não, nesse momento não é isso que eu quero verificar, tá? O que eu quero que você entenda é que essa conclusão, ela foi coerente com as premissas. Ok? Ela foi coerente. Todos os ratos respiram embaixo d'água. Stuart é um rato, então Stuart também respira embaixo d'água. Ok? Então vamos lá. A conclusão, tá? Ela é a partir do quê? Das afirmações que temos nas premissas. Vamos ao nosso segundo exemplo. Nós temos uma outra premissa, então. Todo estudante adora matemática. Se isso é verdade ou não, não é o que eu quero avaliar agora, tá?
Então, vamos lá. Todo estudante adora matemática. Partindo disso, nós temos uma outra premissa. Vamos lá. Robinho é um estudante. Então, veja bem, nós temos as duas premissas e vamos agora para a conclusão. Na primeira diz que todo estudante adora matemática e na segunda diz Robinho é um estudante. Nós podemos concluir, então, que o Robinho adora matemática, ok? Agora, que todo estudante adora matemática, isso é verdade? Pode não ser, mas baseado nas premissas, essa conclusão está coerente, ok? Então, vamos lá. Um outro exemplo. Primeira premissa. Se não chover, Juca vai pegar umas ondas. Se não chover, Juca vai pegar umas ondas. A segunda premissa diz, não choveu. Se eu falei para você que Juca vai pegar umas ondas se não chover, e eu afirmo para você que não choveu, o que você entende? Que Lucas vai pegar umas ondas, ok? Lucas vai pegar umas ondas, então. Então, veja bem. Quando nós falamos aqui das premissas, tá? Elas são a base para que você consiga formular, então, a conclusão desse argumento todo, tá? Então, primeira coisa, você tem que focar na premissa e você tem que criar a conclusão em cima delas, tá? Independente de que você saiba que essa informação não é 100% verdade. Mas se a premissa está dizendo isso, a segunda premissa está dizendo outra afirmação, você tem que montar uma conclusão coerente com o que está sendo dito nas premissas, ok? Bom, então nós temos uma atividade aí para vocês, eu vou ler, tá? Para que vocês possam fazer e assim que vocês forem terminando, vocês vão mandar que eu quero saber os polos que vão conseguir resolver primeiro. Então vamos lá, o que eu preciso? Dar a conclusão dos raciocínios. Primeira premissa, todos os animais selvagens são agressivos. Segunda, todos os carnívoros são animais selvagens. Logo, você conclui que, vamos, segunda atividade, nós temos então, todo estudante é interessado em palestras. Segunda premissa, Joãozinho não é interessado em palestra. Logo, conclui-se que. Então, vocês, por gentileza, façam a atividade que eu vou ler o nome do polo que terminar primeiro.
Muito bem, pessoal. Tivemos aí algumas participações, tá? Primeiro polo que mandou resposta para nós foi de Alagoinhas, Bahia. Dentre eles, então, aí tem Sobral, Enápolis, Brasília, Rio de Janeiro, que mandou resposta aqui para nós. Nossa, tem mais um monte. Sete Lagoas, João Pessoa, Londrina, Arapiraca, que mandou a resposta aí para nós e as respostas estão corretas, mas vamos corrigir, porque vai que alguém não conseguiu, né? Então vamos lá. A primeira atividade era o seguinte: todos os animais selvagens são agressivos. Então existe uma afirmação que diz que todos eles são agressivos. Na segunda está dizendo que todos os carnívoros são animais selvagens, ok? Então, primeiro, todos os animais selvagens são agressivos e na segunda, todos os carnívoros são animais selvagens. Logo, o que nós podemos concluir? Que todos os carnívoros são agressivos, ok? São agressivos. Beleza? Então vamos lá, vamos conferir isso. Todos os animais selvagens são agressivos, ok. Segundo, todos os carnívoros são agressivos, tá? Se todos os selvagens são agressivos e os carnívoros são selvagens, nós podemos concluir o quê? Que os carnívoros, que são selvagens, eles são agressivos, beleza? Vamos para o segundo, então. O segundo dizia o seguinte: primeira premissa, todo estudante é interessado em palestras. Segundo, Joãozinho não é interessado em palestra. Se todo estudante é e Joãozinho não é, nós podemos concluir o quê? Que Joãozinho não é o quê? Estudante, né? Estudante. Ok? Muito bem, então, pessoal. Bom, então nessa atividade, tá? Vocês notaram, então, que nós montamos aí as conclusões baseadas nas premissas, tá? E quando eu estou falando de proposição, que é aquele conjunto de palavras ou símbolos que me passam para nós um pensamento completo, nós temos que avaliar o quê? Se ela é verdadeira ou falsa, tá? Aí, a partir dessa proposição, nós podemos ter ali as premissas e montamos a conclusão. Beleza. Tudo isso vai formar um argumento, tá? E quando eu falo de um argumento, eu já não vou falar da mesma maneira que quando eu falo de uma proposição, se é verdadeira ou falsa, ok? Eu vou falar de válido ou não válido, ok? Só que como que eu avalio se ele é válido ou ele não é válido? A partir da conclusão dele. Se a conclusão ela é coerente com tudo que o argumento está te passando, ele é válido. Se a conclusão não for coerente, ele não é válido. Então, nós temos aí uma outra atividade para vocês definirem para mim se o argumento ele é válido ou não válido. Então, vamos lá. Atividade para você. Verifique se os raciocínios são válidos ou não válidos. O primeiro raciocínio, veja bem, então nós temos aí todas as premissas tal, e queremos saber se o argumento ele é válido ou não. Se duas pessoas se contradizem, então não podem estar ambas dizendo a verdade. Carla e Joana não estão se contradizendo, logo as duas podem estar dizendo a verdade, ok? Eu quero que você analise este raciocínio e me passe se é válido ou não. O segundo raciocínio. Se Gomes for promovido, Silva será rebaixado. Se Silva for rebaixado, Marta mudará de seção. Gomes não foi promovido, portanto, Marta mudou de seção. Então, eu quero que vocês avaliem esses dois argumentos e me passe se são válidos ou não válidos, ok? Vocês têm aí mais uns 2 minutinhos e eu já volto.
Ok, pessoal. Começando por Alagoinhas, Bahia, obrigada aí pelos parabéns e um grande abraço para todos os alunos de Alagoinhas. Brasília mandou resposta, Gama, Distrito Federal mandou, Sobral, Londrina de novo, parabéns. João Pessoa participando aí conosco, Rio de Janeiro, Várzea Grande, Porto Velho, Arapiraca. Gente, muito obrigada pela participação, isso é muito bom para mim que estou aqui, que eu consigo ter um feedback do que eu estou passando para vocês e eu vejo que vocês estão conseguindo entender o que eu estou passando, tá? Então vamos lá, vamos ao quadro, vamos corrigir essa atividade. Primeira atividade. Quando ele afirma que se duas pessoas se contradizem, então não podem estar ambas dizendo a verdade. Porque se uma fala uma coisa e a outra fala outra coisa, as duas não podem estar dizendo a verdade. Ok. Na segunda afirmativa diz, Carla e Joana não estão se contradizendo. Então veja bem, se duas pessoas se contradizem, então ambas não podem estar dizendo a verdade. E as duas pessoas, que é Carla e Joana, não estão se contradizendo, logo as duas podem estar dizendo a verdade. Você nota que se as duas podem estar dizendo a verdade, elas não estão se contradizendo, e ele diz que se duas pessoas se contradizem e não está falando a verdade, esse é um argumento válido, porque está todo coerente. Ou seja, a conclusão aqui, ó, ela está coerente com o que ele afirmou, tá? Então, é um argumento válido. Vamos ao próximo. Então, vamos lá. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas ele é bem legal, né? Se Gomes for promovido, Silva será rebaixado. Então, veja bem. Se Gomes for promovido, Silva será rebaixado. Ou seja, Silva só será rebaixado se Gomes for promovido. Segunda afirmativa. Se Silva for rebaixado, Marta mudará de seção, tá? Então, veja bem. Se o Gomes for promovido, o Silva vai ser rebaixado. E se o Silva for rebaixado, a Marta mudará de seção. Aí ele fala, Gomes não foi promovido. Não foi. Ele afirmou que não foi promovido, tá? Portanto, Marta mudou de seção. Opa, tem alguma coisa errada aí. Vamos ver, vamos de novo. Se o Gomes for promovido, o Silva vai ser rebaixado. E se o Silva for rebaixado, a Marta vai mudar de seção. Aí ele disse que o Gomes não foi promovido e a Marta mudou de seção. Então, vou fazer o caminho inverso, ó. A Marta muda de seção se o Silva for rebaixado. O Silva só será rebaixado se o Gomes for promovido. Mas ele disse o quê? Que o Gomes não foi promovido. Então, se ele está incoerente, ele é um argumento não válido, ok? Não válido. Porque se o Gomes não foi promovido, a Marta também não poderia ter mudado de seção, ok? Então, só lembrando novamente aqui, quando eu estou falando do argumento, ele é válido ou não válido. Quando eu falo das proposições, as afirmativas que eu coloco, elas são verdadeiras ou falsas. Então, não confunda as coisas. Porque se lá na sua prova pedir para você classificar, determinar o argumento, é válido e não válido. Verdadeiro e falso são para as proposições, ok? Então, vamos lá. Nós temos alguns princípios com relação à lógica clássica. Então, quando eu estou falando de lógica clássica, você tem que saber que existem alguns princípios fundamentais e que você não pode fugir disso, porque estamos na lógica clássica. Por que você falou dessa maneira, professora? Porque se não fosse a lógica clássica ou chamada de dedutiva, poderia ter uma terceira opção, tá? Uma terceira opção de verdadeiro, falso ou mais ou menos, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Primeiro princípio fundamental é o princípio da identidade. O princípio da identidade diz, uma proposição verdadeira, ela é verdadeira. Uma proposição falsa, ela é falsa. O que você entende por isso?
que se ela for verdadeira, ela não será falsa. Ou, se ela é falsa, ela não será verdadeira, ok? Segundo princípio fundamental é o da não contradição. O da não contradição diz para você: uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. O que te remete ao princípio da identidade que diz que ela é verdadeira, e se for falsa, é falsa. Logo, ela não pode ser as duas coisas. Se ela é verdadeira, ela é verdadeira. Se ela é falsa, ela é falsa. Ela nunca vai ser verdadeira e falsa. Nós temos aí o terceiro princípio fundamental, que é o terceiro excluído. O que é o terceiro excluído? Veja bem, toda proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser mais ou menos. Então, esse terceiro tá fora, ok? Ela tem duas opções, verdadeiro ou falso. Nunca terá uma terceira opção, nunca será verdadeiro e falso ao mesmo tempo, ok? Então, isso falando do quê? De lógica clássica, tá? Não se esqueçam disso, porque existem outras lógicas que, além do verdadeiro e falso, vai ter um outro valor, certo? E ainda, o que é mesmo uma proposição? Falei lá nos primeiros slides, tá? Mas uma proposição é todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento no sentido completo, sendo ele verdadeiro ou falso, tá? Então vamos lá. Se eu perguntar para você assim, a lua é feita de queijo? E aí, isso é uma proposição ou não? Não é. Por que não é? Porque ela não exprime um pensamento completo. A lua é feita de queijo, eu estou te questionando se ela é, eu não estou te afirmando nada, tá? Ela não exprime um pensamento completo. É um conjunto de palavras? É, mas não exprime um pensamento completo. E se não exprime um pensamento completo, não é proposição. Ponto final. Beleza? Bom, quando nós falamos de proposições, nós precisamos saber que existem proposições simples, proposições compostas. Bom, partindo do ponto que você sabe o que é simples e o que é composto, uma proposição simples, ela é formada por apenas uma afirmação. Uma proposição composta, se eu já estou dizendo composta, ela é formada por duas, tá? Então, existem representações de proposição simples e compostas. Qual é a diferença? A letra. Ah, professora, como assim? A letra. Nós podemos usar qualquer letra para representar uma proposição simples, qualquer letra para representar uma proposição composta. Só que na simples, a letra é em minúsculo. Na composta, a letra é em maiúsculo. Na simples, eu estou te passando uma afirmação. Na composta, pelo menos duas. E para eu fazer uma composta e ter pelo menos duas, eu preciso de alguém para ligar essas duas. Ou seja, eu vou ter uma proposição simples, eu vou ter outra proposição simples e eu vou ter alguém para ligar as duas simples. Lembra quando você estudava gramática? Lá no ensino fundamental, que também já foi conhecido como ginásio? Então, você tinha lá na gramática, você tinha sujeito, predicado e verbo de ligação. Lembra disso? Então, nós temos um verbo de ligação, não é esse o termo, mas digamos assim, só para você se remeter lá no passado, que é chamado de conectivo. O conectivo é o que vai ligar as duas proposições simples formando uma composta, tá? Então, vamos ao quadro e vamos ver o que eu acabei de falar. Uma proposição simples, ela pode ser chamada de atômica. E qualquer letra minúscula latina. Então, qualquer letra do nosso alfabeto. P, Q, R, S, U, V, W. Qualquer uma. Precisa ser essa? Não. Qualquer uma, desde que esteja em minúsculo. Beleza? Então, vamos lá. Exemplo. A R. Lady Gaga é uma cantora famosa. Eu tenho apenas uma afirmação. E mesmo que eu não tivesse lido, eu olhando isso aqui, ó, R em letra minúscula, eu já defino que é uma proposição simples. Ou seja, tem apenas uma afirmação, ok?
Segundo exemplo, ó, nem vou ler. Tô olhando aqui, ó. Letra minúscula é uma proposição simples porque ela só vai me dar uma afirmação. Vamos ver se isso é verdade? A Copa do Mundo de 2014 será no Brasil. Só tem uma afirmação. E para essas afirmações, nós só temos um valor lógico para ela. Ou ela vai ser verdadeiro ou falso, no caso da proposição R, e no caso da proposição Q, também, só vai ser verdadeiro ou falso, nada além disso. Não vai ser mais ou menos verdadeiro e nem mais ou menos falso, ok? Então, observe o quê? Somente uma afirmação. Vamos para a composta, então. Composta ou moleculares. Qualquer letra do meu alfabeto, desde que seja maiúscula. Primeiro exemplo. Eu nem vou ler. Eu vou vir aqui, ó. Letra maiúscula, eu sei que trata-se de uma proposição composta. Então, vamos lá. Se Lucas ganhar na Mega Sena, então ele vai comprar uma Ferrari. Então, veja bem. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando duas afirmativas. Se ele ganhar na Mega Sena, ele compra uma Ferrari. E eu tenho aqui uma ligação. Eu estou falando que se ele ganhar, então ele vai comprar. Lembra lá do verbo de ligação da gramática? Pois bem, o então aqui, o se, o então, ele está fazendo a ligação dessas duas proposições simples, transformando em uma proposição composta, ok? Vamos lá. Próximo exemplo, ó, letra maiúscula indica que eu tenho uma proposição composta. Madalena é escritora e artista plástico. Então, Madalena é uma escritora e Madalena é artista plástica, tá? Então, veja bem, eu tenho duas proposições simples e eu tenho uma ligação. Eu tenho alguém aqui, ó, que consegue ligar para mim. Esse alguém que consegue ligar, que faz essa ligação, é chamado de conectivo, ok? Então, eu não vou falar para você assim, essa palavra que liga. Não, eu vou falar conectivo. Qual conectivo? O E e o C, então, é o que nós temos neste slide, ok? Então, vamos lá. Para a proposição R e Q, nós também só podemos ter valor verdadeiro ou falso para o R, que está aqui, ou verdadeiro ou falso para o Q, que está aqui, tá? Então, eu não tenho outra opção. Ou é verdadeiro ou é falso. Então, o que vocês acabaram de aprender mesmo? Proposição, tá? Eu já falei para vocês lá no começo dessa aula que proposição é o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento completo, ok? Eu falei. Aí eu perguntei para você assim, a lua, ela é feita de queijo? Eu perguntei. Não sei e não vai fazer diferença para nós. Por quê? Porque se eu estou te perguntando, isso não é uma proposição. Porque tem que exprimir um pensamento completo, ok? Aí eu falei que nós podemos ter proposições simples e proposições compostas. Proposição simples, eu tenho apenas uma afirmação. Proposição composta, eu tenho pelo menos duas. E para eu montar uma proposição composta, eu preciso de pelo menos duas simples. Só que para eu ligar essas duas simples, eu preciso de um conectivo, que é a palavra ou o termo que vai fazer com que eu junte as duas proposições. Proposição simples, letra minúscula. Proposição composta, letra maiúscula, ok? Simples então, né? Então, voltando ao quadro, nós temos aqui, ó, um quadro. Ah, volta aqui comigo. Deixa eu falar uma coisa. Se eu disser para você assim, eu te amo. Tô falando em português. Não é bonito isso? É bonito, né? Se eu disser assim, I love you, também tô falando a mesma coisa, mas não é legal falar inglês também? Se eu disser assim, G-time, é legal também. O que eu fiz? Eu falei a mesma coisa 3 vezes em idiomas diferentes, ok? Então, o que eu quero que você entenda? Que nesse quadro que eu vou falar agora, eu vou falar a mesma coisa, só que eu vou escrever diferente. Ah, professora, por que você vai escrever diferente? Porque eu acho legal. Veja, você não escreve português, inglês, japonês, alemão, não tem um monte de idioma? Tem. Na lógica, nós vamos escrever diferente. Nós vamos pegar nesse quadro o que está escrito em português e vamos transferir para a linguagem lógica.
É a mesma coisa, eu falei em português, eu falei em inglês, não falei? Agora eu vou falar em português e vou escrever em lógica clássica, tá? Vou falar a mesma coisa, só que eu vou escrever em outro idioma, digamos assim. Vamos ao quadro. Muito bem, então aqui, tá? Eu tenho a expressão em português, que são os meus conectivos, que é aquela palavrinha que liga as proposições simples para formar a composta. Aí eu vou ter aqui, ó, o conectivo lógico, qual será ele? A expressão lógica, é aqui que eu vou mudar o idioma, tá? Eu vou escrever em lógica. E aqui eu vou te falar como que ler o que eu acabei de escrever, ok? Então vamos lá. Se eu falei para você no slide anterior, na proposição que é composta, que disse Madalena é escritora e artista plástico, eu não usei esse conectivo? Muito bem, eu poderia ter esse, o também e o além disso. Todos esses conectivos são chamados de conectivos de conjunção, tá? Então, se você montar ou for analisar uma proposição composta e você encontrar o e, o mas, o também ou além disso, nós estamos falando de um conectivo lógico chamado de conjunção, tá? E quando eu vou fazer uma expressão lógica, eu tenho duas proposições. Eu tenho a proposição P e eu tenho a proposição Q. São proposições simples que eu vou usar um conectivo lógico para uni-las, que é o conectivo o e. Como que era mesmo a frase que tinha lá? A proposição dizia, Madalena é escritora e artista plástico. Então, Madalena é escritora, vamos identificar como sendo uma proposição simples P, e Madalena é artista plástica, como sendo uma proposição simples Q. Então, P e Q. Como que eu leio mesmo? P, E, Q. Eu leio dessa forma. Só que imagina que eu escrevi na maneira lógica. P e Q. Maneira lógica de se escrever, ó. A expressão lógica. P e Q. Então, quando eu tiver a expressão e, mas também ou além disso, o conectivo lógico é chamado de conjunção, eu uso esse circunflexo aqui, que é o símbolo, e lê P e Q, certo? Próximo conectivo, ou. Quando eu falo ou, quando você encontrar na expressão em português escrito ou, nós estamos falando da disjunção, tá? Disjunção. A Marlene, era Marlene? Madalena. Por exemplo, Madalena é artista plástica ou ela é escritora, tá? Então, ou escritora, não é mais e. Então, quando eu falo ou, é P ou Q. É a maneira que eu escrevo na expressão lógica, tá? E eu leio como? P ou Q, certo? P ou Q. Próximo, se você encontrar a expressão em português, se P, então Q, ou P implica Q, P logo Q, P somente se Q, ou Q segue de P, nós estamos falando do conectivo da condicional, que ele te dá uma condição, o seu então. E a expressão lógica é o seguinte, P e uma seta que indica para a direita Q, tá? Se P, então Q. Como que lê? Se P, então Q. É assim que se lê. Então, toda vez que você encontrar uma dessas expressões, nós estamos falando da condicional. A expressão lógica é P, seta para a direita Q, e lê se P, então Q. Próximo. P, se e somente se Q. Outra. P é uma condição necessária e suficiente para Q. Quando nós encontramos essa P, C e somente C, nós estamos falando da
bicondicional. Nós vimos a condicional e agora a bicondicional. Eu já vou dar exemplo disso tudo, tá? Como que é a expressão lógica? Lá no ceia, então, era seta somente para a direita. Aqui ela vai e volta, ok? E você lê o seguinte, ó. P, C e somente C, o quê? Tá? P, se e somente C, que. E para finalizar, nós temos aqui a negação. Não P, não é falso que P e não é verdade que P. Nós estamos falando do conectivo da negação. Ok? Da negação. A expressão é você colocar um tio antes da proposição. Então, tio P e lê-se não P. Certo? Não P. Então, gente, uma coisa muito simples, tá? Esses conectivos, eles são realmente simples. Mas nós vamos estudar um a um para ficar fácil. Então, vamos lá. Exemplos. Então, vamos transformar tudo que nós temos aqui, ó, usando a linguagem lógica. Nós temos aqui, ó, linguagem lógica. Então, a partir desse quadro que vocês acabaram de copiar, nós vamos criar isso aqui. Nós temos uma proposição simples, P, e uma que. Aqui na P, Carlos é esportista, e na que, Bruno é intelectual. Eu estou afirmando isso, para P e para que. Quando eu venho aqui nessa primeira opção, eu tenho a negação de P. Em P, ele diz que Carlos é esportista, mas eu não estou negando. Se eu estou negando, eu vou dizer Carlos não é esportista, ok? Não é esportista. Muito bem. P diz que Carlos é esportista, não P, então tem que dizer Carlos não é esportista. Próximo. Tratando-se da proposição que, ele está negando. Se aqui, ó, o que diz que Bruno é intelectual, o não que vai dizer Bruno não é intelectual. Não é. É a mesma coisa se você falar assim pra mim. Professora, o Bruno é intelectual. Eu vou negar o que você falou. Eu vou falar, não, o Bruno não é intelectual, tá? Eu só neguei. Próxima proposição. O P e o circunflexo que. Circunflexo indica um conectivo da conjunção, tá? Conjunção. E eu leio P e que. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar aqui, ó, P. Então, vamos lá. Quem que é P? Carlos é esportista. Esportista. Conectivo E, tá aqui, ó. Que. O que é o que? Bruno é intelectual. Ok? Então, eu juntei os dois, ó. P e que. Carlos é esportista e Bruno é intelectual. Beleza? Continuando. Nós temos aqui o conectivo da disjunção. É o conectivo ou. Então, o que eu faço? P, Carlos é esportista. Conectivo ou, tá aqui, ó. E a proposição que? O que é o que mesmo? Bruno é intelectual. Então, o que eu escrevi ali, ó? P ou que? O P, Carlos é esportista ou o Bruno é intelectual. Certo, gente? Próximo. Nós temos aqui, ó, o conectivo da condicional. Condicional, se então. Então, vamos lá. Conectivo se, P. P, se P, então o que? Não é isso que eu passei para vocês? Então, vamos lá. Se P, P é quem? Carlos é esportista. Então, se Carlos
se Carlos é esportista, então, vou colocar até em outro tipo de letra, ó. Então, então que é o que? Bruno é intelectual. Bruno é intelectual. Ok? Então, se P, então que, escrevendo em português, se Carlos é esportista, então Bruno é intelectual. E finalizando esse slide, P, se e somente se que. É isso que funciona aqui, né? Que é o bicondicional. Então, vamos lá. P, que é Carlos é esportista. Vou escrever aqui, ó. Carlos é esportista, vou abreviar. Se e somente se o que, né? O que? Bruno é intelectual. Vou colocar aqui embaixo, ó. Bruno é intelectual. Certo? Então, quando eu falo P, se e somente que, eu tô dizendo que Carlos é esportista, se e somente se Bruno for intelectual, tá? Então, o que nós fizemos aí? Nós tínhamos a linguagem lógica e transformamos ela na linguagem português. Eu fiz, agora é você. Vamos lá? Atividade para vocês. Você tem ali, ó, traduzir para a linguagem corrente as seguintes proposições. Então, você tem a proposição P e que. P, estou com frio, que, estou com fome. E você tem aí, ó, meia dúzia de linguagens lógicas e você tem aí 3 minutos para fazer tudo, ó. E eu já volto e manda para mim as respostas.
Muito bem, pessoal, tivemos aí muitas participações. Dentre todas elas, Campina Grande, Alagoinha, Várzea Grande, Gama, Rio de Janeiro, Sobral, Brasília, Londrina e Arapiraca. Sempre enrosco no Arapiraca. Vai dar certo, vai dar certo. Bom, vamos corrigir então a nossa atividade? Primeiro lá, traduzir para a linguagem corrente as seguintes proposições. Eu tenho P e tenho Q, tá? Então, vamos lá. P e Q. P diz, estou com frio. Q diz, estou com fome. Primeira coisa, não P. Se P diz, estou com fome, não P diz, não estou com fome. Certo? Neguei P. Não Q. Se Q diz, estou com fome, e o não Q, o não vai ter que negar. Então, não estou com fome. Certo? Opa, aqui tá errado, ó. Aqui era frio. Tá? Bom, agora essa aqui, ó. P e Q. P e Q. Vamos lá. P e Q. O que é P e Q? P, estou com frio. Então, vamos lá, ó. Estou com frio. Certo? E, que é o conectivo, e estou com fome. Certo? Estou com fome. Beleza? Próxima. Próxima, essa aqui, ó. Se P, então Q. Se P, então Q. Vamos lá. Vamos escrever. Se P, então Q. O que significa P mesmo? Estou com frio. Então, se P, vamos lá. Se, o P. O P é se estou com frio, então, que é o meu conectivo, então o quê? Que é estou com fome. Então, estou com fome. Certo? Se estou com frio, então estou com fome. Próximo. Esse aqui. P ou Q. P ou Q. Então, vamos lá. É isso aqui, ó. Ou. Isso daqui é só para indicar, ó. P ou Q. Vamos escrever. P. Estou com frio, né? Estou com frio. Ou, que é o conectivo, estou com fome. Certo? Próximo e último, P, C e somente C, Q. Então, vamos lá. P, C e somente C, Q. Então, como que é o P mesmo? P, estou com frio. Estou com frio. C e somente C. Então, vamos lá, ó. C e somente C, que é o meu conectivo. C e somente C. O quê? O que é o que mesmo? Estou com fome. Certo? Então, pessoal, corrigido tudo isso, certo? Corrigido tudo isso, voltando ao quadro, então, vamos continuar usando, então, a linguagem lógica. Então, agora vocês já estão conseguindo assimilar a linguagem portuguesa e a lógica, né? Então, vamos ao quadro novamente. Nós temos aqui, ó, as fórmulas podem ser mais complexas. Podem ser mais complexas. Por quê? Veja bem, P está frio, Q está chovendo. Temos duas proposições simples. Primeira proposição. Por que ela pode ser mais complexa, professora? Porque, ó, além do conectivo E, eu estou usando negação. Ou seja, eu posso colocar todas elas numa sentença só, tá bom? Então, vamos lá. Só que aqui, gente, tem que lembrar de um detalhe.
quando eu estou fazendo uma coisa mais complexa, eu tenho que ter alguns cuidados. Que cuidados? Eu tenho que verificar a precedência de tudo que eu tenho ali. Quando você fala de matemática, você não tem precedência para resolver? Quando você tem parentes, colchetes e chaves? Quando você tem potência, multiplicação, adição, divisão e tudo mais? Você tem sequência. Primeiro você resolve parênteses, depois você resolve fora do parênteses e assim sucessivamente. Na lógica também, tá? Então, voltando ao quadro, nós temos então aqui, ó, a primeira sentença mais complexa um pouquinho. Essa aqui, ó, não P e não Q. Então, eu vou negar o P, não está frio, e negando o Q, não está chovendo. Então, eu deixei um pouquinho mais complexo. Agora, eu tenho esse parênteses. Eu tenho o quê? P e não Q. Então, o que é o P? Opa, vem até aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui, ó? Uma sentença mais complexa um pouquinho. Eu não tenho o conectivo da condicional, então é se, isso tudo aqui, veja bem, ó, se aqui, se, P e não Q, então P. Opa, de novo, vamos de novo. Eu tenho uma condicional, a condicional tá aqui, ó, então se, P e não Q, que tá dentro do parênteses, então P. Então, vamos lá. Se, o que está dentro do parênteses, P e não Q. P está frio e, que está aqui, ó, não Q, não está chovendo. Tudo que está no parênteses. Aí eu tenho, então, o quê? P está frio. Então, nós deixamos um pouquinho mais complexo. Vamos para o próximo? Simples. P ou não Q. P está frio ou não Q. Não está chovendo. Ok? Mais um. Mais um. Opa, conectivo aqui, ó, da condição. Se P, então não Q. Então, vamos lá. Se está frio, então não Q, não está chovendo. E aqui nós temos a bicondicional aqui, nós temos o bicondicional. Então, P, se e somente se, não Q. Então, vamos lá. P está frio, conectivo bicondicional, se e somente se, não Q, não está chovendo. Certo? Então, nós temos aí todos os símbolos e temos uma atividade para vocês. Baseado no que eu acabei de falar, nós temos P, Robinho é esperto, Q, Neymar é craque. E temos aqui algumas sentenças um pouquinho mais complexas, para que você possa resolver. Gente, 3 minutinhos no máximo eu já estou voltando.
Ok, pessoal, voltei antes. Alagoinhas, Campina Grande, Gama, Porto Velho e Sobral já mandou resposta para nós. Então, vamos corrigir? Vamos todos juntos, então? Vamos lá? Então, nós temos ali, ó, Robinho é esperto e Neymar é craque. Então, nós vamos fazer todas essas proposições. A primeira, não P e não que. Vamos lá. Não P e não que. Então, o que nós temos ali, ó? Robinho, eu vou abreviar, tá? Robinho não é esperto e não que. Neymar não é craque, ok? Não é craque. Voltando. Segunda opção, o que nós temos aqui? P ou não que. Vamos lá. P ou não que? P ou não que? O que é P? Então, vamos escrever aqui, ó. Robinho é esperto ou Neymar não é craque. Certo? Não é craque. Não é craque. Aí. Voltando. Terceiro aqui embaixo, ó. P, se e somente se, não que. Vamos lá? Vamos lá? P, se e somente se, não que. O que é o P? Robinho é esperto. Opa. Se e somente se e somente se, Neymar não é craque. Tô negando o quê? Tá bom? Próximo, o que nós temos então? Temos esse aqui, ó. Temos um condicional aqui, então é se, tudo isso aqui, então P. Vamos lá? Se, tudo isso daqui, então eu tenho aqui, ó. P e não que, condicional P. Tudo isso aqui, então. Se, condicional, Robinho é esperto e, tá aqui, ó, não que e Neymar não é craque, né? Não é craque. Então, Robinho é esperto. Esperto. Beleza? E o último, P, se... Não, perdão, esse aqui. Se P, então não que. Se P, então não que. Vamos lá. Se P, então não que. Se, que é desse conectivo, se, então, né? Então, se P... O que é P? Robinho é esperto. Tá aqui, ó. Robinho é esperto. Então, não que? Neymar não é craque. Certo? Muito bem. Continuando, então, nós podemos fazer o inverso disso que nós já fizemos. De que maneira? P, Gisele é alta. Q, Gisele é elegante. Vamos lá. O que é o inverso? Gisele é alta e elegante. Eu estou escrevendo em português e vou escrever na lógica agora. Como é que fica isso? Gisele é alta, mas não é elegante. Mas é o quê? Com conjunção, né? Então, vamos lá, ó. O E. P, E, Q. Gisele é alta, mas não é elegante. Então, P, E, que é o mesmo, não que, porque ela não é elegante, eu tô negando que. Próximo, eu tenho aqui, ó, não é verdade que Gisele é baixa e elegante. Esse não, ele tá negando toda essa sentença, concordam? Isso é interpretação, hein? Não é verdade que Gisele é baixa e elegante. Então, eu vou pôr assim, ó, não tudo isso. Vou pôr um parênteses aqui, ó. Não tudo isso. Não o quê? É verdade que Gisele é baixa
não é verdade que Gisele é baixa. Gisele é baixa? Ele está afirmando que ela é baixa ou que ela é alta? Se está falando baixa, ele está negando P, porque P diz que Gisele é alta. Então, não P. Não é verdade que Gisele é baixa e elegante. Gisele não é baixa, Gisele é alta. Então, não P e elegante. Gisele é elegante? E que. Então, não é verdade que... Não é verdade que eu tô negando tudo. Gisele é baixa e elegante. Por isso eu coloquei o parênteses, tá? Para negar tudo isso. Última. É falso que Gisele é baixa ou não é elegante. É falso que. Não é a mesma coisa que dizer não é verdade que. Isso quer dizer que eu vou negar tudo que eu tenho aqui. Gisele é baixa. Gisele é baixa, eu tô negando o P, porque P diz que Gisele é alta. Ou, conectivo ou, que não é elegante. O que não é elegante? Ele tá negando. Então, não que. Certo? Muito bem, pessoal. Então, agora nós fizemos o inverso. Nós fizemos o inverso e nós temos aqui uma atividade. Só que eu vou fazer com vocês, tá? Vamos lá. Nós vamos traduzir para a linguagem simbólica as proposições. Então, nós temos aqui, ó, P e temos que. P, Fábio é rico e que, Fábio é feliz. Fábio é pobre. Não, Fábio é rico. Então, eu estou negando P. Mas é conjunção, é feliz. Então, que, não P e que. Próximo. Fábio é rico? Sim, Fábio é rico. Então, P. Ou, conectivo ou da disjunção, infeliz. Não, Fábio é feliz. Infeliz eu estou negando que. Certo? Fábio é pobre. Não, Fábio é rico. A proposição diz que ele é rico. Se eu estou dizendo que ele é pobre, eu estou negando P. E infeliz. A proposição diz que ele é feliz. Se eu disse infeliz, eu neguei isso. Fábio é pobre ou rico, mas é feliz. Então, veja bem. Ó, Fábio é pobre ou rico? Coloquei um parênteses, ó. Fábio é pobre. Estou negando P, porque diz que é rico, ou rico. Então, não P ou P de novo. Porque Fábio é pobre é não P. Ou o conectivo rico, então é P. Mas, que é o conectivo da conjunção, é infeliz. Tô negando que. Certo? Neguei que. Continuando aí na nossa atividade. Juca é piloto. Juca é piloto. Chico é mecânico. Juca é piloto e Chico é mecânico. Juca é piloto. Vou escrever aqui, ó. Juca é piloto. P, E, Chico é mecânico. Que? Certo? Segundo, Juca não é piloto. Ele tá negando. Então, não, P, E, Chico é mecânico. E que? Certo? Juca é piloto. Juca é. Então, P aqui, ou... conectivo, Chico é mecânico. Que? Não é verdade que. Tô negando tudo. Então, tá aqui, ó. Negação de tudo que vem pela frente. Juca é piloto, que é P. E, tá aqui. Chico é mecânico. É verdade, Chico é mecânico. Então, como que ficou essa? Não, P e que. Certo? Não, P e que. Bom, pessoal, então nós temos aí todos os conectivos escritos na forma lógica, escrito em português, tá? Então, vocês vão ter que refazer isso mais algumas vezes para vocês registrarem isso, tá? Porque é algo fácil, é algo muito gostoso de fazer, mas tem que fazer, ok? Então, nós temos algumas convenções com relação aos parênteses, porque isso dá diferença na sentença. Vamos ver isso, então. Quando eu estou falando de parênteses,
Algumas vezes é necessário usá-los na simbolização das proposições, porque os parênteses eles devem ser colocados para evitar qualquer ambiguidade, ou seja, dupla interpretação. Então, veja bem, vamos ver esse exemplo. Nós temos aqui, ó, P e Q ou R. Então, nós temos aqui, ó, usando parênteses aqui antes ou nessa opção depois. Quando eu coloco nessa opção primeiro, o fator aqui, ó, é disjunção, o conectivo, e aqui é conjunção. Então, nota que vai ter diferença. Então, essas proposições, elas não têm o mesmo significado, porque uma é disjunção e a outra é conjunção, tá? Então, notem que dá diferença os parênteses. Em muitos casos, os parênteses eles podem ser suprimidos, a fim de simplificar a proposição, desde que não ocorra ambiguidade. E a supressão dos parênteses se faz mediante algumas convenções. Vamos ver qual que é a ordem de precedência. Pode colocar todas as opções. Então, veja bem, nós temos aí todas as opções. A mais forte, negação, você nega primeiro, depois o e e o ou, depois o condicional, que é o se e o então, e por fim, o bicondicional, o se e somente se. Portanto, o conectivo mais fraco é a negação e o mais forte é o bicondicional. Tudo bem, só que isso pode mudar quando a gente fala de negação. Tá? Analise a proposição a seguir quanto à necessidade do parênteses. Olha bem esse exemplo. Olha bem esse exemplo. Se P e Q, então R. Então, eu faria aqui, ó, P e Q primeiro e depois resolveria o condicional. Aí, eu tenho esse segundo exemplo. Não P, então eu vou negar esse e vou fazer o ou por fim. Então, nessa sequência, primeiro, segundo e terceiro. E temos esse último aqui, ó. Como que eu poderia fazer? Eu poderia colocar um parênteses aqui ou outro aqui, né? Então, aí esse já vai dar diferença aí, tá? Então, aí você tem que ver a necessidade dos parênteses. Só que tem um detalhe. Quando nós fizemos lá no slide anterior, que tinha lá, não é verdade que... Quando você usa não é verdade que, você vai ter que pôr um parênteses na sentença inteira, porque eu não estou negando tudo. Então, aí realmente existe a necessidade do parênteses, tá? Então, tem que analisar para você ver essa situação. Se você não precisar usar o parênteses, ótimo, porque aí fica mais simples. Mas se tiver, resolve o parênteses primeiro, igual na matemática. Certo? E segue aquela ordem de precedência. Primeiro você nega o P, depois você nega o Q, depois você vai no conectivo e, ou, aí o se, então, e o bicondicional, quando você tem uma sentença grande para você resolver. Vamos ver isso na próxima aula, uma sentença grande e vamos resolvê-la. Então, gente, dessa aula de hoje até a próxima aula, estudem tudo isso que eu passei para vocês. Se tiver dúvida, lá no chat atividade, nós vamos nos encontrar agora. Por favor, mande as dúvidas, vamos resolver a aula da aula atividade para que vocês consigam acompanhar a próxima aula bem tranquilamente, tá? Bom, para finalizar a aula de hoje, eu já vou me despedir, vou deixar uma atividade para vocês, que é um desafio lógico para você colocar a cabeça para funcionar mesmo. E vocês podem, eu vou colocar a resposta no meio da semana, a gente posta a resposta desse desafio no fórum para vocês, ok? Então, já vou me despedir aqui, tenham todos uma ótima semana, nos encontraremos na próxima sexta-feira e até daqui uns minutinhos no nosso chat. E resolva o desafio.